O nosso trabalho é sobre a anatomia do aparelho urogenital feminino e masculino de suídeos. Nosso grupo é composto pela Ariana, por mim, Débora, Igor e Maria Eduarda. Nosso trabalho teve como objetivo fazer uma revisão bibliográfica apresentando o aparelho urogenital feminino e masculino de suídeos e comparando os suínos domésticos com a espécie selvagem Taiaçu tajacu, mais conhecido como cateto. O aparelho urogenital inclui dois grupos de órgãos, né? O urinário e o genital. Essa nomenclatura é origem comum de certos órgãos por causa do desenvolvimento embrionário. Embriologicamente e anatomicamente, os órgãos estão intimamente ligados. Os rins possuem um formato diversificado nas diferentes espécies, cada um com a sua particularidade. Os rins do suíno possuem um formato reniforme, que são achatados dorso-ventralmente. O rim do suíno ele sofre uma compressão. Ele está bem na altura da cavidade abdominal. Os dois rins se encontram um do lado do outro. Por isso, não há a impressão renal devido a essa localização dos rins. O rim tem formato reniforme, como já havia dito, possui uma superfície lisa, encontramos cápsula renal, ele é encontrado pressionado contra o teto da cavidade abdominal, ele é comprimido, coloração marrom avermelhada e ele parece com um rim humano. Ele é achatado dorso-ventralmente, né, como disse, e eles são situados simetricamente, né, sobre as últimas costelas na região lombar, permanecendo um de cada lado, um do antímero direito e um no antímero esquerdo. Nessa figura 2, podemos ver a estrutura interna da camada dos rins dos suínos. É composta pelo parênquima, que é bem visível e divide-se em córtex renal e medula renal. O córtex, sendo a porção mais externa, possui coloração pardo-avermelhada, meio marrom avermelhado, e com aparência granular fina. Já a parte mais interna é a medula renal, uma zona externa escura e uma zona interna mais pálida que se estende até o córtex. Nessa figura 2, vemos o rim de um suíno seccionado pelos polos e pelo hilo. O número 1 indicado na figura é o córtex, o 2 é a medula, o 3 a papila renal, o 4 a pelve, 5 o ureter, 6 a artéria renal e o 7 a veia renal. Aqui podemos ver, na figura 3, um rim seccionado de suíno, né, mostrando a sua parte interna. É um arranjo macroscópico da camada medular, apresentando um formato piramidal. Uma das diferenças, né, uma das particularidades do suíno é que o seu rim, ele é multipiramidal, mas ele não possui lobação externa igual ao de bovino. Os suínos possuem uma lobação apenas interna. E isso que diferencia entre os bovinos. Ele possui 2 cálices maiores e 12 cálices menores. Ali nesse alfinete amarelo podemos ver o ureter, no azul a pelve renal, né, que são a junção é o cálice maior que se junta e forma a pelve. Ali podemos ver a pirâmide renal, no pontinho branco, e o pontinho verde seria o cálice menor. Uma outra particularidade dessa espécie é que os suínos, quando os cálices maiores se juntam, eles formam a pelve renal, que é um aspecto de funil. Essa pelve renal nada mais seria do que uma dilatação dos ureteres nos rins. Aqui podemos ver o néfron, que é uma das unidades funcionais dos rins. Os néfrons são túbulos renais que são responsáveis pela filtração do sangue, precisamente do plasma sanguíneo e pela produção da urina.
O néfron, ele começa na camada cortical, ele emite uma porção na camada medular e termina novamente na camada cortical, desembocando no ducto coletor. Essa partezinha que vemos aqui nessa figura 4 é a representação esquemática de um néfron. Aqui podemos ver a cápsula, o córtex, a medula, o ureter, a veia renal e a artéria. Aqui nessa imagem mais ampliada, podemos ver direitinho como funciona o néfron, né? Aqui encontramos os túbulos, o ramus, o corpúsculo e o glomérulo. O tubo contorcido proximal, ele está mais perto do corpúsculo no qual ele se origina. O túbulo forma uma longa alça, né? Ela ganha nome de alça nefrótica, ou alça de Henle também, que podemos encontrar. A primeira parte é o ramo ascendente, ele é estreito e vai até a medula, até se aproximar da papila antes de voltar. O ramo ascendente, ele é mais espesso, se volta para o raio da medula. O túbulo forma uma segunda parte, que é o túbulo contorcido distal, que também está perto do corpúsculo de origem. Cada ducto coletor possui vários néfrons que vão até a medula antes de se abrirem nos vasos maiores, que é o ducto papilar. Vários deles desembocam na pelve, por uma área perfurada chamada cribiforme. A vascularização renal funciona da seguinte forma. Possui entrada de sangue, que é pela artéria abdominal, artéria renal, as artérias interlobares ou segmentadas, artérias arqueadas, as artérias interlobulares e as arteríolas aferentes. A saída de sangue já é feita pelas arteríolas eferentes, as veias interlobulares, as veias arqueadas, veias interlobares, veia renal e veia cava caudal. Nessa figura 5, podemos ver direitinho a representação esquemática da parte da vascularização renal. Devemos prestar atenção nos seguintes termos: arteríolas aferentes e arteríolas eferentes. As arteríolas aferentes são aquelas que vão levar o sangue, elas que vão levar o sangue até o rim, é onde vai ocorrer a entrada de sangue. As arteríolas eferentes são aquelas que possuem o papel de tirarem o sangue dos rins, né? Conduzirem esse sangue dos rins para o restante do corpo. Como dito anteriormente, a pelve renal, ela possui um formato de funil. Ela divide-se em 2 cálices maiores e entre 8 a 12 cálices menores e curtos. Cada cálice menor contém uma papila, né, que é a papila renal. As papilas são estreitas e cônicas, formam uma única pirâmide, largas e achatadas, que é a fusão de 2 ou mais pirâmides, e elas projetam-se diretamente através da pelve renal, da parede da pelve renal, sem formarem um cálice. Aqui temos uma imagem do molde de uma corrosão de pele, corrosão da pelve renal de um suíno. Aqui a figura 7 representa o rim seccionado. Podemos ver a parte interna do rim de um suíno. Aqui temos uma imagem seccionada do rim e aqui podemos encontrar o ureter, a artéria renal e o cálice maior desembocando na pelve renal. Então, os ureteres são tubos musculares retroperitoneais, dividido em parte abdominal e uma parte pélvica. Eles têm a função de transportar a urina dos rins para a bexiga. A bexiga, né, é um reservatório dilatável e é onde vai ocorrer a entrada do ureter. O início é uma expansão comum, que é a pelve renal. Nos suínos não ocorre essa dilatação para formar os ureteres. Como eu havia dito antes,
não ocorre essa dilatação em suínos, através da fusão dos cálices maiores, como em bovinos. Características especiais: é relativamente largo e diminui de calibre, ligeiramente flexuosos, deixando os rins numa acentuada curva caudal. Adentram a bexiga obliquamente. O trajeto entre a camada muscular da parede vesical é intramural e onde encontramos os ósseos uretrais. O ósseo uretral interno, que seria a entrada do ureter, e o externo, que é para o escoamento da urina. A inserção do segmento final do ureter entre a musculatura vesical previne o refluxo da urina para os ureteres, quando aumenta a pressão intravesical, fazendo com que não ocorra esse refluxo de urina de volta para os ureteres, impedindo que haja esse refluxo para não ocorrer um problema mais grave. Dando continuidade aos órgãos urinários, inicialmente apresentados pela colega Débora, a bexiga urinária ou vesícula urinária, que é um termo também encontrado na literatura médica, é um órgão músculo-membranoso que serve de reservatório temporário da urina produzida pelos rins, sendo essa, então, a sua função. A bexiga urinária nos suínos é muito grande em comparação com as outras espécies domésticas. Entretanto, sendo grande do mesmo jeito, ainda pode diferenciar no seu tamanho, na sua forma e na sua posição, conforme o grau de repressão. O que seria então esse grau de repressão? É o grau de enchimento, ou seja, a capacidade desse órgão de armazenar a urina sem que se rompa. E como que seria isso? Exemplificando, quando a bexiga está cheia, ela tem um tipo de formato, ela é mais ovoide e situa-se na cavidade abdominal. Quando a bexiga está vazia, contraída, assemelha-se mais a uma massa densa de formato piriforme, ou seja, ela assemelha-se a uma pera e situa-se na cavidade pélvica. A bexiga urinária, ela pode ser dividida em ápice, que é a sua porção cranial, corpo, que é a sua porção intermediária, e colo, que é a sua porção mais caudal, sendo o colo contínuo ainda com a uretra. Neste outro slide, nós temos 3 imagens relacionadas à bexiga urinária. Na figura 9, por exemplo, nós temos a representação esquemática do interior da bexiga. E dando destaque ao número 1 dessa mesma imagem, nós podemos encontrar a cicatriz do úraco no ápice da bexiga. O úraco é uma estrutura embrionária que se rompe durante o nascimento dos animais. O número 3 representa os ureteres, apresentados anteriormente pela nossa colega Débora, e o 3' corresponde aos ósseos ureterais. Já nas figuras 10 e 11, nós observamos a bexiga seccionada de um suíno, sendo que na figura 10 é possível vermos a mucosa da bexiga. E essa mucosa ela é incrivelmente dotada de pregas para que esse órgão possa se distender com facilidade quando ele está cheio. Enquanto na figura 11, vemos a chegada dos ureteres a esse órgão, sendo representados pelos alfinetes amarelos, constados aí na foto dessa estrutura anatômica. Agora nós iremos tratar da uretra, que é o último órgão urinário mais caudal. E nós podemos iniciar falando sobre esse órgão, sobre a uretra feminina, que ela está representada no número 5' dessa figura número 12. Nas fêmeas, então, a uretra ela continua tendo a função de eliminação de urina. Por isso, ela faz parte exclusivamente dos órgãos urinários, sendo anatomicamente mais curta. Na porta, especificamente, que é o nosso animal de interesse, desse nosso objeto de estudo, a uretra possui aproximadamente de 7 a 8 centímetros de comprimento e projeta-se
caudalmente no assoalho pélvico, seguindo ventralmente os órgãos genitais, passando então obliquamente pela parede vaginal, para se abrir juntamente no divertículo suburetral, que está representado pelo número 6 da mesma figura 12 e por esse círculo azul. Já nos machos, a uretra desempenha tanto a função urinária quanto reprodutiva, atuando como via de eliminação de urina, de sêmen e de secreções seminais. Tudo isso pelo orifício uretral externo. Podemos observar aqui, nessa figura 13, que a uretra do macho se prolonga desde uma abertura interna, no colo da bexiga urinária, até uma abertura externa, que fica na extremidade do pênis, que é o ósteo uretral externo, que já foi dito anteriormente. Seguindo então a flexura sigmoide do pênis, que é uma das características de suínos, ou também conhecido como S. peniano, porque esse termo também nós podemos encontrar na literatura médica. A uretra masculina, ela apresenta 2 segmentos: a porção pélvica, que é a mais interna, e a porção peniana, que é a mais externa. Só que a porção pélvica, ela pode ainda ser subdividida em porção pré-prostática e porção prostática. Agora, neste slide, iremos falar um pouquinho sobre um outro assunto, sobre os órgãos genitais, que fazem parte do aparelho urogenital. Os órgãos genitais, no geral, eles são compostos por um par de gônadas, por órgãos reprodutivos acessórios e órgãos genitais externos e copulatórios. Vamos abordar primeiramente sobre os órgãos genitais femininos. Tardiamente, posteriormente, claro que nós vamos tratar sobre os órgãos genitais masculinos. E aqui nesse slide, a figura 14, apesar dela representar parcialmente esses órgãos, ainda é possível termos uma noção sobre eles. Podemos ver a presença de um ovário esquerdo, que está aí representado pelo número 1 nessa mesma figura, sendo que esse órgão ele é impar, então claro que nós teremos também o ovário direito. E os ovários estão envoltos na bolsa ovárica, que está aí representada no número 2. E lembrando que essa bolsa ovárica ela não é muito desenvolvida como nas cadelas. O útero ainda nós podemos vê-lo aí dividido em uma cérvix, que está representada pelo número 9, por um corpo que é estritamente pequeno, nas porcas, que está representado pelo número 8, e os cornos uterinos, que eles estão representados pelo número 5, e os cornos, eles são bem distintos das demais espécies, pois se parecem com alças jejunais, e essa é a característica marcante dos órgãos genitais das porcas. Nós temos ainda a vagina, que está representada pelo número 13. Nós temos o vestíbulo, representado aí pelo número 15. A vulva, pelo número 16. E aí, o clitóris está dando para a gente visualizar através da sua glande, que está representada pelo número 17. A partir dos próximos slides, iremos abordar sobre os órgãos genitais femininos individualmente. Vamos então para o órgão mais cranial, que são os ovários. Eles possuem a mesma função dos testículos, que são as funções gametogênicas e endócrinas, mas são muito menores do que estes. E como estamos falando sobre suínos, os ovários da porca são estruturas sólidas, são elípticos e possuem uma superfície regular, que é apropriadamente de espécies polítocas, como a porca, cujos folículos amadurecem em grupos. Essa superfície regular, na verdade, elas são proeminências arredondadas, são projeções de grandes folículos e corpos lúteos, que estão aí representados na figura 15, onde nós vemos um ovário de uma porca em diversas fases cíclicas. Por exemplo, aí nessa peça anatômica A, podemos ver o ovário na fase lútea, com múltiplos corpos lúteos e folículos. Na B, já temos a fase folicular, com presença de grandes folículos e corpos albicantes.
Nas peças aí anatômicas representadas aí pela letra C e D, são fases não cíclicas que estão encaminhando para a fase de anestro. E todas essas proeminências dão à gônada feminino a aparência lobulada e irregular, assemelhando-se assim a cachos de uva. Esses ovários, eles geralmente estão escondidos nos intestinos e estão ocultos na bolsa ovárica. E a posição que se eles se encontram, estão ventrolaterais à entrada pélvica. E dando continuidade aos estudos sobre os ovários, encontramos os folículos ovarianos, que se desenvolvem na região cortical, que é a região mais externa desses ovários. Na verdade, eles se desenvolvem no interior da zona parenquimatosa. E cada folículo contém um único ovócito ou oócito. Nós queremos justificar a presença da figura 16, que representa um ovário seccionado de uma vaca, porque, infelizmente, não encontramos uma imagem representativa dos ovários seccionados de uma porca. Já na região medular, que é a região mais profunda ou a região mais interna, né, como ela é conhecida, também como zona vasculosa, encontramos a presença de vasos sanguíneos e vasos linfáticos, assim também como nervos. Os folículos maduros da porca, eles podem ter o diâmetro de aproximadamente de 7 a 8 milímetros, que estão aí demonstrados na figura 15 do slide anterior, enquanto os corpos lúteos, eles podem ter um diâmetro de aproximadamente 12 a 15 milímetros. Os ovários, eles são envoltos pela túnica albugínea e são suspensos pelo mesovário, que é uma prega de peritônio, que nas porcas é relativamente longo, devido ao comprimento dos cornos uterinos. O próximo órgão genital feminino são as tubas uterinas, que é um órgão par, tem a função de receber e transportar os oócitos para o útero, mas também possuem a função de conduzirem os espermatozoides em sua ascensão, e é o local onde normalmente ocorre a fertilização. As tubas uterinas, elas são suspensas na cavidade abdominal pela mesosalpinge. Antes de iniciarmos a explanação deste slide, queremos justificar mais uma vez o uso de uma imagem não correspondente ao de suínos. Utilizamos a imagem dos órgãos genitais de uma égua porque não encontramos uma relacionada às tubas uterinas de uma porca. Cada tuba conecta a cavidade abdominal à cavidade uterina e dessa forma ao ambiente externo, através de um ósteo, que é o ósteo abdominal. A extremidade mais cranial da tuba uterina, que recebe o oócito após a ovulação, possui a forma de um funil e é denominada de infundíbulo, que está aí representada pela figura 17, o número 2. E as suas margens livres são constituídas de projeções, que são chamadas de fímbrias. Essas fímbrias, elas entram em contato ou às vezes aderem à superfície do ovário para facilitar a captação desse ovócito. A porção média da tuba uterina é a ampola e ela está representada aí pelo número 3. A ampola será o local onde ocorrerá a fertilização. E a porção caudal é o istmo, que está aí representado pelo número 4. O istmo é a porção que se liga aos cornos uterinos, abrindo-se neles através do ósteo uterino, marcando então a junção útero-tubárica. As tubas uterinas da porca são longas, podem ter aproximadamente de 20 centímetros de comprimento e são menos flexuosas, contendo uma grande abertura abdominal, que é o ósteo abdominal. Ele tem, um valor de um diâmetro muito considerável nessa espécie. O próximo órgão genital feminino é o útero, um órgão distensível para que possa ocorrer a gestação normalmente. Ele é composto por 3 camadas, sendo da parte mais externa para a interna, nós temos a presença do perimétrio, assim como o miométrio e o endométrio.
O perimétrio é uma camada mais serosa, contínua com o ligamento largo, que está aí representado na figura 18 pelo número 14. Onde há a presença de vasos sanguíneos e nervos. Seria essa parte aí mais rosinha que a gente pode enxergar aí nessa imagem. O miométrio é a camada muscular, enquanto o endométrio, que está aí representado pelo número 8, é uma camada mucosa, espessa, que varia de tamanho durante os ciclos estrais, e é camada que nós podemos falar que se descama nas mulheres. O útero é formado por um par de cornos uterinos, que é a estrutura mais caudal, por um corpo uterino, que fica na porção média, e uma cérvix, que pode ser também encontrada na literatura como cérvice ou colo uterino. O útero da porca, ele é bem distinto e apresenta diversas características assim bem notáveis, como a presença de uma divisão interna que se projeta para dentro do corpo do útero e separa os cornos. Dessa forma, o útero da porca compõe-se de uma cérvice longa, que está aí representada pelo número 3, um corpo curto, que está representado pelo número 4, na imagem na figura 18, e cornos acentuadamente longos, que se assemelham às alças jejunais, que estão aí representados pelo número 5. Os cornos, eles são impar, são móveis devido à grande extensão do ligamento largo, que está representado pelo número 14, e são ao mesmo tempo suspensos por ele. Na verdade, essa parte correspondente ao mesométrio. Por isso, é impossível delimitar com precisão a posição exata, né, desses cornos na cavidade abdominal. Podem ter de 1,2 assim, aproximadamente a 1,5 metros de comprimento, para ver como que eles são grandes, né? E a gente tem que lembrar que esses cornos possuem essa medida, né, esse tamanho, por causa da quantidade de filhotes que a porca tem. E é importante também relembrar que para ter uma gestação saudável é preciso ter o reconhecimento materno. Meu nome é Maria Eduarda e, dando continuação ao nosso trabalho, eu irei apresentar uma revisão anatômica dos órgãos genitais dos suínos. O corpo é a porção média do útero. Nas porcas, ele é muito curto, com cerca de 5 centímetros de comprimento. Já a cérvix é a porção caudal do útero. Nela tem a mucosa cervical, que produz uma secreção mucosa que forma um tampão de muco e ajuda a fechar o canal cervical. Ele é facilmente expelido durante o cio e o parto. A cérvix das porcas é peculiar pelo comprimento, que é de aproximadamente 25 centímetros, e pelas fileiras de proeminência mucosa, que se projetam para dentro do lume, se interdigitam e fecham canais, com exceção da fase do estro e do parto. A vagina se prolonga desde o ósseo uterino externo até o ósseo externo da uretra. Ela pertence, então, apenas ao trato reprodutivo. A vagina da porca não apresenta característica marcante, mas ela é longa. Em uma porca de tamanho médio, varia de 10 a 12 centímetros de comprimento. E quanto ao calibre, ela é pequena e tem uma espessa camada muscular. O ímen é vestigial, mas bem proeminente na porca. O vestíbulo da vagina é a parte caudal do órgão copulatório. Se prolonga desde o ósseo externo da uretra até a vulva. Tem a função tanto reprodutora quanto urinária. Nas porcas ele é bem longo em relação às outras espécies e tem cerca de 7,5 cm de comprimento. Na parede vestibular tem as glândulas vestibulares. A secreção mantém a umidade da mucosa e auxilia no coito e no parto. Durante o cio, o odor da secreção possui um efeito estimulante sobre o macho. A vulva possui 2 lábios, a comissura dorsal e outra ventral circundando a abertura vulvar vertical. Os lábios da vulva são espessos e recobertos por um tegumento enrugado. A comissura dorsal é arredondada e a comissura ventral forma uma projeção longa e pontiaguda. A vulva sofre uma inclinação, é voltada obliquamente e para cima.
Algumas vezes essa inclinação é tão intensa que a rima fica inacessível ao cachaço. O clitóris é o homólogo feminino do pênis e se posiciona na comissura ventral. É dividido em dois segmentos, sendo um corpo e uma glande. O clitóris da porca situa-se em uma fossa amplamente coberta por uma prega mucosa e é o equivalente feminino do prepúcio. Ele é pouco visível, longo e flexuoso. Sua glande forma uma projeção pontiaguda sobre a fossa do clitóris. A espécie suína é multípara, ou seja, tem várias crias no mesmo parto, e é também poliestro anual. Elas entram regularmente no cio em qualquer época do ano, desde que estejam sadias e bem alimentadas. O ciclo se repete em intervalos de aproximadamente 21 dias. A placenta dos suínos é do tipo epitélio corial difusa, como mostra na figura 21. A transferência de anticorpos não acontece no útero. O recém-nascido é dependente da ingestão de colostro para sua proteção imunológica inicial. Agora, iniciando os órgãos genitais masculinos, é composto por testículo, epidídimo, ductos deferentes, uretra, pênis, escroto, glândulas acessórias e anexos. Os testículos ou gônadas masculinas são órgãos pares. Os testículos dos cachaços são muito grandes e possuem um contorno regularmente elíptico, e eles ficam fora da cavidade abdominal. O mesórquio é uma prega de peritônio que envolve os testículos. O gubernáculo testicular é a suspensão dos testículos dentro do escroto. O descenso testicular é a descida dos testículos da cavidade abdominal para o escroto. Nos suínos, ocorre por volta dos 90 dias da gestação. Criptorquidismo é a impossibilidade de um ou ambos testículos realizarem a descida testicular. Acredita-se que se trate de uma condição hereditária, portanto, eles não devem ser usados para a reprodução. A superfície testicular é revestida por uma cápsula fibrosa densa, chamada túnica albugínea, e ela irradia septos para dentro do testículo. Esses septos se convergem centralmente para formar o mediastino do testículo. O mediastino pode ser axial ou ligeiramente deslocado em direção ao epidídimo. A túnica vaginal visceral é uma membrana serosa e a túnica albugínea dá uma aparência lisa para a superfície do testículo. O parênquima se encontra sob pressão. É composto por túbulos seminíferos contorcidos, túbulos seminíferos retos, mediastino, rede testicular, ductus eferente e tecido intersticial. O tecido intersticial preenche espaço entre os túbulos. Nesse tecido, há as células de Leydig que produzem testosterona. No epitélio seminífero, tem as células de Sertoli que dão sustentação para a linhagem espermática e para a produção de ativina e inibina. O epidídimo está firmemente anexado aos testículos e consiste em rolos de túbulos contorcidos alongados, e a união é mantida por tecido conectivo. É responsável pelo armazenamento e maturação dos espermatozoides. É dividido em cabeça, que é o polo captata, corpo, é a bolsa testicular, e cauda, polo caudata. O tempo que os espermatozoides levam para atravessar o epidídimo é de 4 a 12 dias. A vida média é de 40 dias. O ducto deferente é a continuação direta do ducto epididimário. É a ligação epidídimo e uretra pélvica. Os espermatozoides são armazenados na cauda do epidídimo até o momento da ejaculação. O ducto deferente ascende dentro do funículo espermático. O mesoducto é a parte abdominal. A porção terminal do ducto deferente se torna espessa pela presença de glândulas em sua parede para formar a ampola do ducto deferente. Cordão espermático ou folículo espermático é a estrutura formada pelo epidídimo e os tecidos que o circundam, que correm desde o abdômen até o testículo. Especificamente, estende-se da extremidade superior da borda do testículo ao longo inguinal profundo, enquanto seus elementos tomam caminhos diferentes. O anel inguinal superficial é uma estrutura anatômica da parede
anterior do abdômen. É uma abertura triangular que forma a saída do canal inguinal, que abriga o nervo iloinguinal, o ramo genital do nervo gênito-femoral e o cordão espermático. O escroto está situado a curta distância do ânus e não é tão acentuadamente definido em relação às partes circundantes, como nos outros animais. Os testículos são responsáveis pela produção de espermatozoides e testosterona. Em suínos, os testículos posicionam-se na região perineal, em plano inclinado, em forma não pendular, e devem estar alojados no escroto desde o nascimento do animal. As glândulas vesiculares são extremamente grandes e estendem-se dentro da cavidade abdominal. Elas são massas piramidais com 3 faces e estão em posição uma com a outra medialmente, cobrindo a parte caudal da bexiga urinária e dos ureteres, o ducto deferente, o corpo da próstata e a parte perineal da uretra e as glândulas bulbouretais. A próstata consiste em 2 partes. Tem 2,5 cm de largura e sobrepõe-se ao colo da bexiga e a uretra em sua junção. Estão ocultas pelas glândulas vesiculares. A parte disseminada forma uma camada que circunda a parte pélvica da uretra. Está coberta por músculo uretral, exceto dorsalmente. Glândulas bulbouretais são muito grandes e densas. São tanto cilíndricas e situam-se em cada lado sobre 2/3 caudais da uretra pélvica. Estão parcialmente cobertas por uma camada de músculo estriado e possuem superfície lobulada. Cada glândula tem um grande ducto excretório que sai da face profunda da parte caudal, perfura a parede dorsal da uretra no arco isquiático e abre-se no fundo de saco coberto por uma prega de túnica mucosa. O pênis é semelhante em geral ao do bovino, entretanto a flexura sigmoide é prescrotal. A parte cranial não possui glande e é retorcida em espiral, especialmente na ereção. O orifício uretral externo é semelhante a uma fenda, está situada ventrolateralmente próximo à extremidade pontiaguda. Seus músculos são semelhantes ao do touro. O músculo bulbo esponjoso é muito forte, mas curto. A glândula de dilatação do corpo esponjoso na extremidade do pênis. O prepúcio possui um orifício estreito ao redor do qual há pelos rígidos. A cavidade é muito longa e está parcialmente dividida por uma prega circular numa parte estreita caudal e em uma parte cranial, muito mais larga. Na parede dorsal da parte larga há uma abertura circular que conduz a um fundo de saco e o divertículo prepucial. Esta bolsa é de forma ovoide e varia grandemente no tamanho e em espécies diferentes. Ela estende-se em sua maior parte caudalmente sobre a parte estreita do prepúcio. Sua cavidade está parcialmente dividida por um estreito septo. Normalmente contém urina em decomposição e epitélio macerado, que possuem um cheiro característico e muito desagradável. Nele pode ser encontrado concreções. Nos machos, o sistema genital compreende os testículos, os epidídimos, os canais deferentes à uretra e o pênis, as glândulas vesiculares e a próstata. O caititu é chamado de porco do mato devido à sua aparente semelhança com os javalis. Entretanto, várias características anatômicas o tornam diferente, tais como a presença de uma glândula odorífera na região dorsal e de uma cauda vestigial de 15 a 55 mm. O osso da perna fundido ao do pé, que resulta em 3 dígitos na pata posterior. O fígado reduzido, a ausência de vesícula biliar e a presença de um estômago compartimentalizado em estômago glandular, bolsa gástrica e 2 sacos cegos. A presença desse tipo de estômago permite que os caititus se alimentem de itens diversos, incluindo alimentos fibrosos, sobras de legumes, frutos e pequenos vertebrados. Fêmeas da espécie Taiaçu tajacu apresentam órgãos reprodutivos deslocados dorsalmente na cavidade abdominal. Os ovários e as tubas uterinas são posicionados sobre a quarta vértebra lombar, enquanto os cornos uterinos são transversalmente posicionados em relação ao eixo longitudinal do corpo, apontados lateralmente.
A vagina não apresenta porção intraabdominal. O suprimento sanguíneo dos órgãos genitais é feito pelas artérias ovariana, uterina e vaginal. O útero é bicórneo, com corpo curto, sendo mais curto que o da porca doméstica, provavelmente devido ao menor tamanho das ninhadas. O testículo nos machos são muito grandes e possuem contorno regularmente elíptico. Eles são colocados de modo tal que o eixo longo está direcionado dorsalcadamente, a borda livre sendo superficial e a cauda do epidídimo a mais alta. Eles são comparativamente macios em textura. A túnica albugínea contém muito tecido elástico, mas nenhuma fibra muscular. O mediastino do testículo é uma faixa axial de tecido fibroelástico do qual se irradiam septos interlobulares. Outros septos são emitidos da face profunda da túnica albugínea. O parênquima é cinzento e muitas vezes escuro nos animais obesos. O aparelho urogenital é formado por órgãos urinários e reprodutivos, devido à mesma origem embriológica e compartilhamento de órgãos. O conhecimento de estruturas anatômicas dos suínos domésticos e dos catetos colabora para o diagnóstico definitivo de doenças, como as litíases, auxiliar no manejo reprodutivo de animais de produção, favorecendo o emprego de biotécnicas.